Monkey Man ou Fúria Primitiva é o primeiro filme de Dev Patel na direção, ele que tem uma extensa carreira como ator e é também o protagonista aqui do filme, um filme em que ele quer trazer, de certa forma, muito dessa identidade indiana, de falar muito sobre a Índia, que em algum sentido cai um pouco naquela questão que é bem problemática também de quem quer ser um milionário, né? Que ele também é o protagonista, apesar de lá ele ser apenas o protagonista, de uma visão meio distanciada daquele lugar, né? Quero fazer uma crítica social sobre aquele lugar e tudo mais, mas que parece não compreender muito, não só da Índia em si, mas principalmente do cinema indiano aqui. À primeira vista, Fúria Primitiva pode ser muito um filme de ação até meio genérico desses hollywoodianos, né? É um filme que vai se usar muito daquela estética, né, daqueles artifícios muito típicos dos anos 2000, anos 2010, em quando se convencionou no cinema de ação hollywoodiano, muitas vezes por diretores que não tinham muito conhecimento do cinema de ação, encenar essas cenas de ação todas picotadas, né? Todas entrecortadas, com uma câmera tremida, chacoalhando para tudo quanto é lado, só para dar uma sensação de ação, mas que a gente, como espectador, na maioria das vezes não entendia direito o que estava acontecendo, ou a gente até tentava identificar, mas a gente não realmente via o que estava acontecendo. O Dev Patel, ele demonstra aqui muita inexperiência com o gênero nesse sentido, né? Então, é uma ação que tenta emular, em algum sentido, filmes mais recentes, como John Wick, por exemplo, mas em nenhum momento consegue encenar essas cenas da mesma forma. Só que acho que tudo se torna ainda mais problemático aqui, e por isso eu não consigo encarar ele apenas como um filme genérico de ação hollywoodiano, mais um filme de vingança hollywoodiano, com tantos outros piores, justamente porque ele tenta se parecer com John Wick em algum sentido, mas ele tenta negar John Wick ao mesmo tempo, né? Por que falar em John Wick? Bom, não só porque John Wick é uma das franquias de ação dominantes, né, desse momento em Hollywood, mas também porque John Wick virou uma espécie de base, uma espécie de espelho para você fazer filmes de vingança, e tantos outros vieram nessa linha até de como tentar filmar a ação a partir de John Wick. Aqui então o filme ele vai se usar de muito desses artifícios, partindo de uma premissa simples de vingança também, partindo até de alguns elementos mais próprios, por exemplo, o uso do terno, ou de filmar usando luzes neon, muitas vezes em contraluz, esse lado bem mais estilizado, bem mais estourado em algum sentido, ao mesmo tempo que o filme ele diz, eu não quero ser só um filme de ação, eu não só quero ser um filme direto de ação, e tem um momento muito emblemático aqui nesse sentido, um diálogo mesmo, que o personagem oferece a arma do John Wick, né, a arma que foi utilizada no filme do John Wick, e ele fala, não quero essa, quero algo diferente, algo mais simples. Então é quase como o filme falando, não quero ser um John Wick em algum sentido. E isso passa muito por essa ideia do Dev Patel de traçar esses comentários sobre a Índia, que aí vai se assemelhar muito mais tematicamente com os filmes indianos. O cinema indiano, principalmente o cinema indiano de ação, ele vai ter muito da vingança, né? A maioria desses filmes vão ser filmes de vingança. A maioria deles você pode conferir, ou maioria, né? Porque são muitos filmes feitos na Índia, mas muitos desses filmes você pode conferir, inclusive, no catálogo da Netflix. RRR, Gigartanda Double X, Doce Sangrento, Jawan, entre tantos outros, vão ser todos filmes de vingança em algum sentido. Todos filmes de vingança também que vão lutar contra esse sistema opressor, esse sistema que se esconde como bom para a população, mas ao mesmo tempo está oprimindo e se usando dessa população em algum sentido. Então ele vai tentar fugir apenas dessa vingança mais pessoal, por mais que essa vingança mais pessoal esteja presente, é vingar a mãe dele, o que se assemelha um pouco mais com John Wick, mas ele tem esse lance de vou romper esse estado maior, eu vou romper o que esses governantes fazem e essas entidades religiosas fazem com a Índia, com a população indiana e coisa do tipo. Só que é um filme que ele fica meio que no meio do caminho em tudo isso, né? Ele
é muito superficial quando ele vai abordar essas questões indianas. Ele é um filme que ele não tem muito prazer pela ação também, então ele fica meio que no meio do caminho entre quero ser um drama intimista para falar sobre a Índia, ao mesmo tempo que ele quer ser um filme de vingança, ele fica tentando se equilibrar nos dois lados. E não é nenhum nem outro, e isso passa muito pelo Dev Patel não conseguir ser tão competente nem no drama, nem na ação, mas para mim o que há de mais problemático nesse filme é justamente esse lidar com a Índia. É um filme que ele quer falar muito sobre a Índia, ele quer venerar muito a Índia, mas o que tem de mais a identidade indiana, quando a gente fala do cinema, acima de tudo, ela é completamente negada nesse filme. Então é um filme que ele se coloca nesse lugar, e muita gente vai falar, um filme indiano de ação. Não, esse filme não é indiano, esse filme não tem nada de indiano, esse filme é um filme hollywoodiano e que vai se usar de elementos estéticos indianos. Quando a gente fala de cinema pelo mundo, a gente tá falando acima de tudo da estética. E aqui esse filme vai ser um filme esteticamente extremamente hollywoodiano. Assim como Quem Quer Ser um Milionário era em algum sentido, talvez até menos do que esse em algum sentido, porque aqui vai ter esse lance de se usar, sobretudo, dessas cores amareladas para representar o sofrimento em países pobres. Que a gente vê Hollywood fazendo isso no México, fazendo isso quando é no Brasil, quando é em países da África, em países da Ásia e por aí vai. Então o filme ele vai se utilizar, e aí onde o Dev Patel trai completamente o discurso dele, na imagem. A imagem e as escolhas estéticas vão trair esse discurso. É um filme que quer falar sobre a Índia, mas nega inclusive o próprio cinema de ação indiano, né, que é um cinema fortíssimo, um cinema fantástico, mas que tem um lado muito mais da fantasia, do exagero, das câmeras lentas, das coisas impossíveis, da computação gráfica evidente. Ele vai negar tudo isso, ele vai negar a estética do cinema indiano para se usar dessa estética de um filme genérico hollywoodiano. Então acaba sendo um filme, e é aí onde o filme me perde, é aí onde pra mim Fúria Primitiva deixa de ser apenas um filme genérico de ação com alguns bons momentos para se transformar em um filme mais ambicioso, mas que trai essa própria ambição. Então o Dev Patel ele falha aqui em muito sentido, e aí é comum, né? É difícil fazer cinema de ação. O cinema de ação é um dos cinemas mais difíceis de se fazer, por isso que a gente vê muitos e muitos filmes de ação muito ruins, principalmente em Hollywood, com diretores que fazem filmes de ação há muito tempo, né? São poucos os Charles Stahelski, a maioria dos diretores de ação são diretores que não dominam muito bem o gênero quando a gente fala de Hollywood, né? Quando a gente vai pro cinema asiático, aí já muda um pouco essa figura, porque muitos atores lutam também, então é mais fácil de você encaixar isso na encenação e se tem uma visão diferente, mas em Hollywood isso é muito mais difícil. E o Dev Patel ele sofre muito aqui de uma inexperiência, né? Ele vai querer trabalhar dentro de um gênero com um filme que é muito difícil, que ele não tem muita habilidade, e com isso ele acaba não se saindo muito bem nessa ideia de trabalhar a ação mesmo, de trabalhar o movimento por meio, a imagem em movimento, o movimento dentro da imagem acaba sendo tudo muito caótico, muito difícil de entender mesmo o que está acontecendo e falha bastante. Mas além disso, é um filme que é ambicioso no sentido de não quero ser apenas um filme de ação, como se ser um filme só de ação muitas vezes é visto como algo ruim, o que definitivamente não é o caso. Mas aqui ele quer falar sobre muitas coisas, só que ele quer falar, ele quer verbalizar sobre essas coisas, ele quer até trazer uma visão muito americanizada sobre esses países, né, sobre países do sul global e coisa do tipo, que vai se usar muito dessa estética amarelada, né, e o cinema indiano tá aí com filmes de ação maravilhosos, filmes de vingança maravilhosos, e o Dev Patel rejeita tudo isso para fazer um filme à moda americana. Então acaba sendo problemático, né? É um filme que olha para lá, mas calma, a gente vai ter que fazer um filme comercial hollywoodiano, né? E aí eu não acho nem que é uma questão de má fé, mas simplesmente não funciona, né? É um filme que tá se traindo o tempo inteiro. Às vezes a simplicidade é uma bênção, às vezes a ambição acaba resultando em um filme que se trai constantemente. É o que eu sinto em Fúria Primitiva, um filme que não me chega a incomodar totalmente, assim, eu não acho um filme de todo ruim, não acho um filme ofensivo e coisa do tipo, mas acho um filme muito mal encenado, um filme muito de diretor que não tem experiência e que não sabe exatamente o gênero que ele tá trabalhando, o cinema que ele tá trabalhando e como ele vai comunicar aquilo que ele quer
comunicar. Então, pra mim, não funcionou. Fúria Primitiva, eu sei que muita gente tá gostando desse filme, o filme já vazou faz tempo no torrent e tudo mais. Espero que vocês possam gostar mais do que eu. Gostei. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.